Todo o tribunal estava tenso enquanto a juíza lia os papéis em sua frente. A garota chamada Ava estava sentada silenciosamente ao lado de seus pais adotivos, com os olhos voltados para baixo. A sessão que estava acontecendo ali era para finalizar a sua adoção, mas a juíza tinha o sentimento de que algo não estava certo. Então ela focou sua atenção em Ava e lhe fez um questionamento extremamente importante. A pequena Ava teve uma infância muito difícil. Ela nunca soube quem seus pais eram, pois em uma terrível peça do destino, ela foi abandonada no hospital assim que nasceu. Sem muito que pudesse ser feito, a menina foi colocada no sistema de adoção do governo e está esperando por uma família adotiva desde esse dia. Ela nunca teve sorte e, com o passar do tempo, era cada vez mais difícil ser adotada, devido à sua idade. Mas dessa vez seria diferente. Desta vez, Ava foi colocada sob a tutela da família Smith, uma família adorável e unida, que já tinha adotado 2 crianças nos últimos anos. Ava ficou muito feliz de finalmente ter encontrado uma família na qual ela se sentia confortável. Mas ela não conseguia ignorar o fato de que algo parecia estar faltando. Mas quando os Smiths perguntaram à menina se ela gostaria de se juntar à família para sempre, ela disse que sim. Ela não hesitou nem por um segundo, e certos de que estavam fazendo a melhor escolha, os Smiths lhe informaram que já era tempo de finalizar a sua adoção. Eles a perguntaram diversas vezes se ela realmente tinha certeza sobre aquela decisão, pois entendiam quão desesperada por um lar uma menina da idade de Ava podia estar. Eles garantiram a ela que não ficariam chateados se ela mudasse de ideia, mas ela respondeu todas as vezes que tinha certeza. Eles não tinham ideia de que, na verdade, as coisas eram diferentes. Ava não tinha certeza de nada, mas estava em uma situação muito complicada para uma menina daquele tamanho. Ela não sabia se deveria dizer a ele seus pensamentos ou se deveria manter-se calada e viver em uma família acolhedora e amorosa pelo resto de sua vida. É claro, Ava escolheu a última opção. Esperar outra escolha de uma criança tão jovem que havia passado por tanto em tão pouco tempo. Os Smiths então ligaram para a agência de adoção e contaram a boa notícia. A agência, querendo agilizar o processo, logo marcou um dia para a audição na corte. A responsável por Ava na agência, enquanto elas se despediam, deixou claro mais de uma vez o quanto estava feliz pela garota finalmente ter achado seu lugar no mundo. Com o passar dos dias e com a audiência na corte cada vez mais perto, Ava estava ansiosa, pensando o tempo todo sobre as escolhas que havia tomado. Ela começou cada vez mais a se sentir como a ovelha negra da família, não se habituando aos planos que faziam, aos hobbies que tinham, mas ela tinha decidido não contar a ninguém. Ela se perguntava o porquê se sentia daquela maneira, porque ela não conseguia ser feliz com a família que a escolheu. Logo chegou o dia da audição familiar no tribunal. A família Smith, junto com Ava, se dirigiu ao local e passou por todos os procedimentos necessários. O coração de Ava batia rápido e pesado contra o peito. Hoje seria o dia em que ela novamente pertenceria legalmente a uma família. Mas ao invés de se sentir feliz, o seu estômago doía com esse pensamento e ela não fazia ideia do porquê se sentia assim. A sessão começou e todos ficaram de pé para receber a juíza. Os futuros pais adotivos de Ava foram os primeiros a testemunhar, descrevendo suas habilidades como pais e como amavam e se importavam com Ava. À medida que a sessão acontecia, Ava tinha certeza de que a juíza acreditava que aquela era a família perfeita para ela. Ela ainda não tinha testemunhado nada, mas a juíza também não havia se dirigido a ela. Tudo o que Ava fazia era ouvir em silêncio e de vez em quando olhava para seus novos sapatos brilhantes. Mas aquilo estava prestes a mudar. De repente, Ava notou uma repentina mudança na linguagem corporal da juíza. Antes, ela estava mais aberta e relaxada, mas agora parecia tensa, bem como sua expressão facial, com a testa enrugada em questionamento. Ela segurou o papel em sua frente e engasgou quando fez a seguinte pergunta à família adotiva de Ava.
Vocês permitem que Ava procure por seus pais biológicos após essa adoção? Todos na corte ficaram em silêncio. Ah, os pais dela? Perguntou confuso o Sr. Smith. Ava agora prestava total atenção no que estava sendo dito. Ava nunca havia conhecido seus pais. Eles a abandonaram recém-nascida, sozinha, na frente de um hospital, sem deixar nenhum vestígio de quem eram. A juíza olhou para o Sr. Smith com um semblante sério e disse: "Responda a pergunta, Sr. Smith." "É claro, nós permitimos", disse a Sra. Smith, levando a mão ao braço do marido de forma carinhosa. "Se ela um dia quiser procurar por eles, nós vamos apoiá-la", continuou a mulher. A Sra. Smith tentou fazer com que a resposta soasse o mais confiante possível, mas com toda a honestidade, ela não estava sendo verdadeira em sua resposta. É claro que ela e o marido discutiam essa possibilidade quando decidiram adotar uma jovem criança no orfanato. Porém, eles chegaram à conclusão de que deixar a criança procurar pelos pais biológicos só causaria problemas ao longo prazo. Parecia que a juíza conseguia enxergar através da Sra. Smith. Ela já estava lidando com inúmeros casos como esse e realmente sabia como ler uma pessoa nessa situação. Ela se inclinou sobre sua mesa e olhou a Sra. Smith nos olhos e disse: "Você tem certeza?" A pergunta fez a mulher tremer um pouco, mas teve o efeito contrário em Ava. A juíza imediatamente bateu seu martelo e solicitou um intervalo de meia hora. Ava foi pega de surpresa pelas perguntas e pela situação. Ela acreditava que apenas viveria com seus pais adotivos pelo resto de sua vida depois daquele dia. Porém, a juíza pediu para ver a menina em seu escritório brevemente, antes de retomarem a sessão. Mas nem todo mundo concordou com isso. O senhor e a senhora Smith primeiro queriam saber o que a juíza queria discutir com Ava e por que eles não podiam estar presentes durante essa conversa. Ava estava completamente nervosa quando adentrou o escritório da juíza logo depois. A mulher estava sentada atrás de sua mesa, esperando pela pequena menina com um sorriso confortante em seus lábios. Ela tinha pedido que preparasse um delicioso copo de limonada para a garota. Ela queria que Ava se sentisse confortável. Primeiramente, ela fez perguntas à menina em relação à audiência, como ela achava que a sessão estava indo e como ela estava se sentindo naquele momento. Mas a garota não estava se abrindo muito em suas respostas e estava bem evasiva, com respostas curtas e indo direto ao ponto, algo do qual a juíza não tinha controle. A mulher então decidiu mudar sua abordagem e se certificar de que a pequena menina entendesse o que estava acontecendo ali e o que estava em jogo. A juíza queria que os verdadeiros sentimentos da menina viessem à superfície, e aquela era a única maneira que aquilo poderia acontecer. A garota foi pega de surpresa pela conversa e sinceridade daquela mulher adulta, mas a abordagem parecia estar tendo resultado. Ava começou a se derramar em lágrimas bem na frente da juíza. Ela estava chorando copiosamente, porém, agora ela estava sendo sincera em suas respostas e a juíza sabia, em toda a sua sabedoria de anos de prática, o que fazer com aquelas informações. Quando Ava se acalmou, ela agradeceu à menina, pediu que ela fosse sincera, assim, nessa segunda fase da audiência. Se Ava pudesse fazer isso, ela faria tudo ao seu alcance para que as coisas dessem certo para aquela menina, garantiu a juíza. Ava engoliu suas lágrimas e garantiu à juíza que faria o certo. Afinal, a mulher tinha razão, ela tinha que ser sincera em uma situação como essa. Quando o tribunal voltou com a audição, os Smiths estavam bem mais nervosos que antes. Eles não tinham ideia de como tinha sido a conversa de Ava com a juíza, mas eles não sabiam que a fala da criança iria impactar a sessão. Logo, a juíza começou. "Ava, eu tenho uma pergunta muito séria para você e vou precisar de uma resposta sincera. Pode fazer isso?" Ava sabia que a pergunta da juíza iria chegar, mas mesmo assim ela estava tão nervosa quanto se pôde estar. E quem poderia culpá-la? Era algo muito importante em discussão. Ela sentia como se os olhos de todos os presentes estavam fixados totalmente nela. A resposta que ela daria poderia determinar tudo neste caso. A juíza não podia esperar mais e continuou. "Ava, você quer ser adotada pelos Smiths?"
O casal primeiramente olhou chocados e desacreditados para a juíza, e então voltou seu olhar para a menina. Eles não podiam acreditar que essa pergunta estava sendo feita, e Ava os pegou desprevenidos com a sua pergunta. A garotinha respirou fundo e quase gritou a sua resposta, dando um susto em todos na corte, que estava com completo silêncio. Disse: "Não." Os Smiths não conseguiam acreditar, mas a garota foi capaz de dar uma explicação sobre a recusa a se juntar à família. Em todo esse tempo, ela pensou como a realização de se juntar à família definitivamente não lhe parecia uma boa ideia. Se ela olhasse de fora, parecia ótimo e uma oportunidade única, mas a juíza fez entender que ela tinha que pensar sobre isso com seus sentimentos. Afinal, essas pessoas seriam seus pais pelo resto de sua vida. Ela entendia que para tomar uma decisão assim, ela tinha que ter certeza. Precisava parecer 100% perfeita, e aquele não era o caso. Assim sendo, eles não deveriam prosseguir com a adoção. Pode parecer uma escolha ruim, mas a decisão de Ava aqui era a parte mais importante de toda essa situação, e felizmente a juíza a fez perceber isso. Os Smiths ficaram muito desapontados, mas não podiam ficar bravos com a menina. Eles gostavam muito de Ava e queriam que ela fosse sua filha, mas se ela não sentia o mesmo, não havia nada que eles pudessem fazer. Poxa, que reviravolta! Devemos sempre acreditar nos nossos sentimentos e não afastá-los, pois senão podemos acabar em um caminho que não desejamos. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários. Tchau!